Cirilo, o Corinthians, o Panzo falou sobre o Corinthians, eu vou começar sobre o Corinthians. Vale mais ou menos, é um pouco menos, 2 milhões de reais cada posição aí na tabela de classificação. Então essa é a conta do Corinthians é financeira, né? O jogo poderia valer para ele 4 milhões, se o Flamengo tivesse vencido o Avaí, mas não venceu. Então só vale os dois mesmo, numa briga de posicionamento com o Fluminense. Mas se o Fluminense só empatar, não adianta, o resultado do Corinthians vai ficar no mesmo lugar. Então a tendência é que o Corinthians, com qualquer resultado, termine na 4ª posição. E você está fazendo a sua enquete aí, ó. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Atlético, América, e eu fico em dúvida entre Botafogo e Atlético Paranaense, um pouco mais de chance para o Atlético Paranaense. Por quê? O Atlético Paranaense, se ele vence, ele garante a 6ª posição. Se ele empata, ele garante a classificação para a Libertadores. Aí ele fica dependendo do Atlético. Se o Atlético conseguir um melhor resultado do que o Atlético Paranaense, o Atlético vai para a fase de grupos da Libertadores. E aí independe até do resultado. Pode dar Botafogo, não tem problema. Mas se o Atlético conseguir um melhor resultado, e o melhor resultado aí é o Atlético Paranaense empata e o Atlético vence, por exemplo. Este é um melhor resultado. Porque no outro cenário, se o Botafogo vence o jogo e vai a 56, o Atlético empatando indo a 56, ele passa o Atlético Paranaense, mas é superado pelo Botafogo nos critérios de desempates. E quem entra na 6ª posição é o Botafogo. Então, está entre Atlético Paranaense, o Atlético e o Botafogo. Como o Botafogo está motivado, tem chance, é um dos melhores aproveitamentos fora de casa, é o 2º melhor aproveitamento fora de casa, e tem isso tudo a favor do Botafogo, então tem que esperar esse resultado. Cabe ao Atlético vencer o jogo dele e o que vier é lucro. Se o Atlético Paranaense não vencer, o Atlético vai para a fase de grupos da Libertadores. Esta é a matemática do Atlético nesse sentido. Aí